Capítulo 6. A arte de ser plenamente humano. Gosto de ser apresentado quando a pessoa que me apresenta sabe pronunciar o nome Buscaglia. Como uma ópera de Verdi. Gosto desse nome. Há vários anos, convidaram-me para falar na Ásia. Eu precisava de uma licença federal, pois lá há acampamentos do Exército e da Marinha. Preenchi os formulários no prédio federal e entreguei-os ao funcionário, que ia verificá-los para ver se estava tudo certo. Quando terminasse, ia me chamar pelo nome através do microfone. Eu sabia que isso ia ser um problema, considerando que o meu nome todo, Felice Leonardo Buscaglia, pode servir para uma área de Verdi, mas não tanto para um cidadão comum. Ele não teve problema algum com Sally Jones, e Tamis Brown e o mais, mas eu sabia que tinha chegado ao meu nome quando ele pegou o papel, olhou para ele e tornou a olhar. Depois respirou fundo e começou com o meu primeiro nome, dizendo: Phyllis. Juro que atendo a qualquer coisa, menos Phililis. Não que eu não goste do nome, é lindo, mas não serve para mim. Não propriamente. Fico sempre um pouco preocupado para saber por onde começar, pois sei que alguns de vocês já leram os meus livros, pois me escreveram cartas lindas, ou já ouviram minhas fitas, e sabem bem onde tenho a cabeça. E outros, e é certo que seja assim, não têm ideia de quem eu seja. E isso também é bom, pois aí podemos nos conhecer hoje. Talvez um dos momentos mais belos de minha vida tenha sido quando falei num congresso nacional de cegos. Depois que acabou, um bonito cego se aproximou de mim dizendo: Doutor Buscaglia, posso usar o braille no senhor? Já fizeram isso com vocês? Foi como sentir uma brisa fresca ou uma corrente elétrica passando pela minha pele. Assim, podemos fazer o braille verbalmente, e, se quiserem fazer mais alguma coisa, posso descer e mais tarde faremos mais. Vocês sabem que sou um italiano com mania de abraçar. Mamãe dizia: Você pode acreditar em alguma coisa quando a tocar. Assim, se quiserem que acreditem em vocês, já sabem. Hoje vou lhes falar sobre um assunto que me é muito caro mesmo, e é a arte de ser plenamente humano. Não sei quanto a vocês, mas eu amo a ideia de que sou um ser humano e tenho todo o potencial para ser um ser humano. Lembro-me de que me comovi muito ao ler uma coisa num livro de Ayn Ginot. É algo muito pungente, e foi escrito por uma diretora de escola, que o passou a Ginot. Disse ela: Sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhuma pessoa devia presenciar. Câmaras de gás construídas por engenheiros ilustrados. Crianças envenenadas por médicos instruídos. Bebês mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês mortos a tiros por ginasianos e universitários. Assim, desconfio da educação. Meu pedido é o seguinte: ajudem os seus discípulos a serem humanos. Os seus esforços nunca deverão produzir monstros cultos, psicopatas hábeis, ou eixanas instruídos. Ler e escrever, saber história e aritmética só são importantes se servem para tornar 18 dos nossos estudantes humanos. Sabem o que me ocorreu? Ensinamos às pessoas tudo no mundo, a não ser a coisa mais essencial: a vida. Ninguém nos ensina sobre a vida. Supõe-se que você saiba a respeito. Ninguém lhe ensina a ser um ser humano e o que significa ser um ser humano, e a dignidade das palavras. Sou um ser humano. Todos supõem que isso seja uma coisa que você tem, ou devia ter adquirido por osmose. Pois não funciona por osmose. Gosto muito de dar entrevista porque encontro tanta gente maravilhosa. Todos querem uma definição. Não é interessante? Doutor Buscaglia, quer definir o amor? Eu respondo: não. Mas se me acompanharem, vou procurar vivê-lo. É muito difícil essa definição, porque o conceito é tão vasto. Quanto mais eu vivo no prazer e na beleza, melhor amante me torno. A cada dia me torno um amante melhor e melhor. E definir o amor seria limitá-lo. Mas, pelo menos, tenho uma ideia de onde estou. Mas sei também que, se eu estender a mão, vocês me poderiam dar novas definições, novos lances, novas ideias e juntos cresceríamos. Há talvez umas 2.000 pessoas aqui hoje. Não há uma só que não tenha sentido a solidão.
Isso não é assombroso? Não há uma pessoa que não tenha sentido desespero. Não é assombroso? Não há uma pessoa que não tenha chorado. Por outro lado, não há muitas que não tenham rido, que não tenham conhecido a alegria. E, de todos esses modos, podemos comunicar-nos. Somos parecidos, pois eu também tenho sentido isso, e estamos todos empenhados na mesma luta. Tornar-nos plenamente humanos, que é a melhor coisa que nós podemos tornar. E que meta! Que meta maravilhosa! Para mim, é provável que a coisa mais empolgante na vida seja saber que tenho o potencial para me tornar plenamente humano. Não posso ser um ser humano em pleno funcionamento. E o que eu gostaria era de falar com vocês sobre algumas das coisas que considero essenciais, a fim de me tornar um ser humano em pleno funcionamento. Temos de voltar à questão, e isso vai escandalizar muita gente, e muitos não vão gostar, mas tenho que arriscar. Sinto isso muito fortemente. Temos que nos arriscar de novo, dizendo: gosto de mim. Você não pode dar a ninguém nesse mundo uma coisa que não tenha. E, portanto, você tem que se concentrar em adquirir. Você tem que se tornar a pessoa mais bela, sensível, maravilhosa, mágica, singular, fantástica do mundo, para poder possuir todas essas coisas a fim de dá-las e partilhá-las. Pense nisso. Se eu não tiver sabedoria, só lhe posso ensinar a ignorância. Se não tiver alegria, só lhe posso ensinar o desespero. Se não tiver a liberdade, só os posso colocar em jaulas. Mas tudo o que possuo, posso dar. É o único motivo para possuir as coisas. Mas primeiro tenho de tê-las. Assim, dedico-me a me tornar o melhor Léo que o mundo jamais conheceu. Sendo o melhor Léo, posso amá-los como os melhores vocês. Não quero que vocês brinquem de me seguir, pois quando começarem a seguir o meu caminho isso os levará a mim, e vocês se perderão. O único caminho a seguir é o seu caminho. Você é aquela combinação mágica que nunca tornará a existir, e não interessa quem seja, ou se sente exultante ou só. Cada um de vocês é uma coisa singular e especial. Quisera poder dizer isso bem cedo às crianças, para elas não levarem uma vida inteira para descobrirem. Você tem um mundo singular a partilhar. As pessoas que estudaram a percepção e sensação sabem que todos veem o mundo de modo diferente. Sim, o mundo é o mesmo. Não observamos uma árvore do mesmo modo. No entanto, é a mesma árvore. Não seria maravilhoso se pudéssemos partilhar aquela árvore e vê-la de dois modos diversos? Só de pensar nisso, entro em órbita. No entanto, estou sempre ouvindo as pessoas dizerem: o que tenho a oferecer? Sabe o que você tem a oferecer? A peça central de um quebra-cabeças. A não ser que você assuma a responsabilidade, esse quadro nunca se completará. Nunca verei a sua árvore e estou convencido de que ainda temos a angústia, o desespero, a agonia, tudo isso, porque as pessoas não se realizaram nem partilharam os seus mundos. Se tivessem feito isso, o nosso quadro seria mais claro. Você tem alguma coisa a pintar ou tecer nessa tapeçaria, que é só sua. Não perca a oportunidade. Você é assombroso. Você é mágico. Só existe um você. Da próxima vez que passar por um espelho, olhe e diga: meu Deus, é verdade, sabe? Só existe um eu. Ah, se pudéssemos entrar nisso. E o maravilhoso, também, é que não importa onde estamos, nesse você. Você está apenas começando, porque sabe que ninguém jamais conseguiu encontrar um limite ao potencial humano, ou à qualidade humana. Você é possibilidades ilimitadas. Erich Fromm diz que, nessa vida de hoje, a pena é que muitos de nós morremos antes de termos nascido plenamente. Não se perca. Elizabeth Kubler-Ross nos diz que as pessoas que mais gritam no leito de morte são as pessoas que nunca viveram. Foram observadores da vida, mas não participantes ativos. Não correram riscos. Ficaram de espectadores. Cada vez que estendemos a mão a alguém, corremos o risco de levar um tapa. Mas também corremos o risco, uma possibilidade de 50%, o que é mais do que se consegue em Las Vegas, de alguém estender a mão e tocar em você, com amor.
Uma das coisas mais belas que já vi, aconteceu numa praça. Lá estavam uma mamãe e um papai que se tinham dado ao trabalho, roubando o tempo desse programa louco e ativo de todas as coisas essenciais a serem feitas, de levarem o filhinho à praça. O menininho estava andando em direção ao lago. O papai viu e já ia impedi-lo. A mamãe, que devia ser muito singular, uma pessoa encantadora, estendeu a mão e o agarrou, dizendo: "Deixe-o ir." E lá se foi o guri, que mal sabia andar. Essa história tem um final feliz. O bebê não se afogou. Tenho certeza de que o coração da mamãe estava batendo agitado. Mas todo o crescimento envolve riscos. Sou uma dessas pessoas loucas que gostam de fazer com que todos saibam que eu os vejo. Só Deus sabe quantos entre nós nos sentimos sós porque ninguém nos vê. Temos certeza de que não existimos. Assim, ando pelo campus, dizendo: "Bom dia, como vai?" E a reação é incrível. Alguns dizem: "Alô." Depois tem o extremo oposto de pessoas, que perguntam muito zangadas, como se eu tivesse invadido a intimidade delas. Eu o conheço? E eu digo: "Não, mas não seria agradável?" E às vezes elas dizem: "Não seria, não." Depois, tem uma coisa maravilhosa: se não acharem que ainda me magoou, possuo mecanismos de defesa que são incríveis, para vencer a minha mágoa. Freud se viraria na cova. Eu me afasto e penso: puxa, que pena, não quererem me conhecer, pois sou tão agradável. Assim, amanhã, quando eu tornar a vê-las, vou tornar a dizer bom dia, e lhes dar outra oportunidade. Isso funciona lindamente, sabe? Quando eu de fato as vejo de novo, digo olá, e, se tornarem a perguntar se me conhecem, eu digo: sim. Eu os conheci ontem. Ah, aprenda a arriscar de novo. Volte àquele ponto na sua infância em que o mundo todo era um mistério gigantesco e maravilhoso, que você tinha que entender. Ligue-se nisso. Diga a si mesmo: quero conhecer tudo. Quero sentir, e tocar, e provar, e compreender tudo, e na vida não há tempo para fazer tudo isso, de modo que tenho que fazê-lo agora. Aproveite todos os momentos como se realmente fossem os seus últimos, pois bem podem ser. Há muita gente que pensa na morte como se fosse um verdadeiro vilão. Felizmente, cheguei ao ponto em que fiz as pazes com a morte. Vejo a morte como uma força muito positiva, pois ela me diz que tem um período de tempo limitado, e que não brinca conosco. A morte nos diz isso desde o momento em que nascemos. Nunca se escondeu. Se está escondida, é porque nós a escondemos. Ninguém há de sair desse mundo vivo. Mas, sabe, existem pessoas que acham que vamos sair vivos. Agimos como se tivéssemos a alternativa pela frente. Ah, vou fazer isso amanhã. Eu sempre quis escalar uma montanha. Vou fazer isso amanhã. Pode ser que não possa. Meus alunos dizem: quando eu sair da escola, vou ter tempo para ler. Eu digo: não vai, não. Se não está lendo agora, nunca há de ler. O momento é agora. Não espere por amanhã para dizer a alguém que o ama. Faça-o agora. Assuste-os. Ligue o telefone interurbano. Alô, mãe? É o Felice. Sei que são 3 horas da madrugada, mas quero lhe dizer uma coisa. Eu a amo. Ora, se ela não morrer de um ataque cardíaco, esse pode ser um dos momentos mais significativos da vida dela. Sempre encontro pessoas que dizem: bom, ela já sabe disso. Talvez saiba. Mas você se cansa de ouvir isso? Diga-o agora. Há muitos meios de dizê-lo. Estenda a mão e toque nela. Aperte. Diga a ele. Vá para casa e acorde os garotos. Ei! Eu amo vocês, amo, amo. Puxa, mamãe endoidou. Ora-se. Portanto, lembre-se, tudo começa com você, e você não pode festejar mais ninguém nesse mundo, se não se festejar. Com toda a sua birutice. Sem esquecimento. Até a sua capacidade de magoar.
Um dos maiores atributos que possuímos é esse maravilhoso atributo do perdão. Eu o perdoo por ser menos do que perfeito. Pedirei que todos os outros sejam perfeitos no dia em que eu for perfeito. Portanto, estão todos salvos. Assim, você se festeja e a sua humanidade com alegria, assombro e magia. E, junto com isso, você festeja os outros. A alegria de eu festejar você. A maioria de vocês que conhecem a minha obra sabem que sou tarado por folhas. E o outono é a minha época preferida do ano. O outono, para mim, é a magia total. Adoro folhas. Elas me dizem tanta coisa. Assim, quando chega o outono e estou rodeado por sicomoros, que são decíduos, quando as folhas caem, gosto de deixá-las caídas. Aliás, gosto de pegá-las e pôr uma em cada carteira de meus alunos. Pergunto. Não é incrível? Uma folha não é um milagre? Começo a falar sobre sensação e percepção, usando a folha como exemplo. Aí todos os que fizeram pouco se debruçam e pegam na folha. Não sabiam que fazia parte da aula. Agora tem significado. Mas aquela folha velha já tinha significado por si. Lembro-me de uma linda moça cega, na turma. Quando estávamos partilhando os nossos sentimentos sobre as folhas, alguém disse: "Não é bonita? Olhem as veiazinhas." Enquanto falávamos sobre o que víamos, ela disse uma coisa em que ninguém tinha pensado. "A folha seca não tem um cheiro bom?" Gosto de folhas, e quando elas caem prefiro deixá-las na terra, mas tenho uns vizinhos muito asseados e arrumados. É a mania de limpeza, limpeza, limpeza. A casa de Buscaglia, na percepção deles, é suja, suja, suja. E então, é limpar, limpar, limpar. Entendem? Aliás, um de meus vizinhos tem uma dessas máquinas de aspirar as folhas. E a gente vê as folhas sumindo. Nem posso olhar. As minhas folhas estão a salvo. Um dia, eu estava realizando um seminário em casa quando meus vizinhos apareceram, e são pessoas belas e maravilhosas, só que são limpas. Eles bateram à porta e larguei o trabalho um instante para atender à porta. Disseram: "Léo, sabemos que você viaja nos fins de semana e trabalha na universidade o dia todo e não tem tempo de catar as folhas. Nós temos esse aparelho maravilhoso, podemos fazer isso por você. Ora, sabe, eles são mesmo vizinhos simpáticos, se querem fazer isso por mim." Eu falei: "Não, tudo bem. Eu não sabia que as minhas folhas incomodavam vocês. Vou lá fora catá-las." Conversamos um pouco e eles foram embora. Voltei para a sala e, claro, os alunos ficaram indignados. "Corta essa. Você devia ter dito. Essa casa é minha e vou fazer o que eu disse para se calarem. Sou mesmo um orientador que não dirige. Vão lá fora, catem essas folhas e limpem tudo. Ponham nas barricas, tragam-nas aqui e joguem tudo no chão de minha sala." Eles não podiam acreditar. "Está falando sério?" "Estou falando sério, sim. Ninguém pode me dizer o que posso pôr no chão da minha sala." Assim, jogamos aquelas coisas maravilhosas no chão de minha sala, sentamo-nos em cima das folhas e continuamos com o nosso seminário. E, sabe, eu às vezes preciso mesmo dos meus vizinhos. Fico contente por eles estarem lá. Às vezes, cedendo alguma coisa menos importante, conseguimos algo muito superior. Fiquei com meus vizinhos e eles ficaram felizes, e fiquei com minhas folhas, e fiquei feliz. E foi uma coisa muito simples. Vocês sabiam que a maior parte dos divórcios e das rupturas nos relacionamentos acontece por causa de coisas tolas, insignificantes e loucas? Quero o divórcio. Ela aperta o tubo de pasta de dentes no meio, e isso me deixa alucinado. Meu Deus, comprem 2 tubos. Ele larga as coisas pela casa toda e sou empregada dele. Você só é empregada dele se quiser. Deixe as roupas no chão. Pule por cima delas. Mas o que os vizinhos vão dizer? Bem, o problema é deles, se entrarem e disserem: "O que é isso?" 6 casacos, são do meu marido. Não é engraçadinho?
Ele adora pôr os casacos no chão. Eu os deixo lá. Ele se diverte tanto arrumando-os, de manhã. Da próxima vez que você ficar mesmo aborrecido e zangado, examine a situação. Em geral, é loucura, se você se sentar e examinar, vai dar risada. Pode dizer: não é bom ser um ser humano? O que me assusta mais do que qualquer outra coisa, talvez, em nossa cultura, é a nossa falta de humor. Levamos todas as coisas tão a sério. Nós nos esquecemos de rir. Pensem no passado, vocês que são da minha idade ou mais velhos, e lembrem-se de como se ria em casa. Não ouço mais muitos risos. Lembro-me de que minha mãe, que era uma senhora realmente notável, era magnificamente redonda. Era uma senhora grande, adorava comer. E essa é uma qualidade que ela me transmitiu. Mas Madison Avenue nos diz que devemos ser muito magros, para sermos elegantes. Isso depende do lugar aonde você vai. Vá à Itália e veja quem leva mais beliscões. Quanto mais, melhor. Mas eu me lembro que ela de vez em quando começava a rir tanto que caía no chão e se balançava, com seus 80 quilogramas, e nós ríamos com ela. Mas não ouço mais muitos risos. Nós não rimos. As coisas não são engraçadas. Nós nos esquecemos de ser alegres e, pior, esquecemos e não aceitamos a nossa loucura. Encaremos esses fatos. Cada um de nós é um pouco biruta. A alegria de entrar de novo em contato com essa birutice. Viva loucamente. De vez em quando, só às vezes. E veja o que acontece. Alegra o dia. Há pouco tempo fui convidado para falar a 1000 freiras em Wisconsin. 1000 freiras e Felice. A mamãe estava em êxtase, lá em cima, tenho certeza. Olhem o meu pequenino Felice falando para 1000 freiras. Que fim de semana lindo e afetuoso tivemos. Quando me convidaram, disseram: não temos dinheiro, mas esse é o nosso retorno à nossa matriz e alguns de nós não se veem há 10 anos. Vai ser tão bom, e gostaríamos que você viesse e partilhasse do amor conosco. Fui lá, e todos os meus comentários sobre o que eu via provocavam um ato de parte delas. Era o outono, e o outono em Wisconsin é deslumbrante. Achei as folhas lindas. Todas saíram a catarem folhas, e me deram um grande saco de folhas para eu levar para casa. Comentei que uma abóbora era a maior que eu jamais vira. As abóboras do Wisconsin são fenômenos. Imensas. Elas me deram a abóbora. Havia uma irmã lá que fazia um pão digno de qualquer mesa de gourmet. Vocês deviam me ver a uma boa mesa. Chego a chorar. As pessoas perguntam: o que é que há, Buscaglia? Isso está tão bom. Ela me deu 2 pães grandes. E pouco antes de eu embarcar no avião, naquela noite, bem tarde, no último voo noturno de Chicago, deram-me 6 quilogramas de queijo do Wisconsin. Não havia ninguém naquele voo, a não ser as comissárias de bordo e eu com a minha abóbora, um saco de folhas e queijo. Levei tudo no avião. Depois da rotina de café, chá ou leite. Diminuíram as luzes. Não há nada tão assombroso quanto estar a centenas de quilômetros no ar, com luzes fracas, muito sossegado, indo de lugar nenhum a parte alguma, em algum lugar suspenso. E tive um acesso de loucura. Fui para o setor do centro e levantei todos os descansos de braço e peguei minhas folhas e as coloquei no assento. Depois peguei a abóbora e a coloquei no assento do meio, com os 2 pães um de cada lado, espalhei os queijos em volta e apertei o botão para chamar a comissária. Lá veio aquela moça cansada, imaginando servir café, chá ou leite. E eu disse: olhe. E ela exclamou: meu Deus! E se iluminou com uma árvore de Natal. Eu falei: quero partilhar todas essas coisas. Foram partilhadas comigo, e quero dividi-las com você e as outras comissárias, se elas quiserem. Ela disse: espere aí. Foi buscar todos os outros e 2 belas garrafas de vinho da Califórnia, que serviu em copos de verdade, e não naqueles negócios de plástico. Foi a viagem de volta de Chicago mais rápida que qualquer um de nós já fez. E inauguramos uma rotina. Temos uma reunião anual, no outono.
Tudo porque alguém resolveu pegar uma coisa que poderia ter sido terrena e transformá-la em um pouco de magia. Como você é humano, tem que fazer mágica. Entre em contato com ela. Quando sentir uma crise de loucura se aproximando, não a domine. Deixe que ocorra, só uma vez, e depois me conte o que aconteceu. Depois, penso, se vamos ser humanos temos que reconhecer, em falta de coisa melhor, um caráter democrático. Isso significa a compreensão de que não há ninguém melhor nem pior do que nós. Acho que às vezes tendemos a esquecer que todos são humanos. Sempre conto uma história, porque significou muito para mim. Fui escolhido para ir a um banco de cérebros em Saint-Louis, com 15 ou 20 educadores de todo o país. Passamos 3 dias escutando trabalhos eruditos. Deus do céu! Só posso dizer que, se o futuro da educação nos Estados Unidos depender dessa gente ilustrada, estamos condenados. No meio de todos aqueles trabalhos eruditos, resolvi que já bastava, para mim. Tive o acesso de loucura, e disse: com licença, com licença, com licença e desapareci. Estava passeando à margem do rio e vi um velhinho. Não tinha dentes. Na verdade, era o que chamaríamos de sujo, pois somos limpos, sabe, tudo é relativo, e bebia um vinho barato e comia um pedaço de queijo, com um vasto sorriso no rosto. Eu já passava por ele, quando disse: bom dia, filho. Quem quer que me chame de filho é meu chapa. Assim, sentei-me e começamos a bater papo. Dividimos o vinho, dividimos o queijo e também partilhamos a filosofia. Eu disse a esse homem: sabe, você parece tão feliz, concentrado e em paz, tem um segredo para a vida? Ele disse, sem hesitar um instante: tenho, sim. Eu perguntei: quer partilhá-lo comigo? Claro, filho. Se quiser viver feliz a vida toda, sempre conserve sua mente cheia e seus intestinos vazios. Ora, isso é sabedoria. Ninguém o convidou a um banco de cérebros. E devia. Sabe, tenho uma forte impressão de que essa maravilhosa qualidade de ser humano, com todo o seu assombro, é a dádiva de Deus a vocês. E o que fizerem com ela será a sua dádiva para Deus. Não se satisfaça com nada menos do que oferecer a Deus a dádiva perfeita que é você. E divirta-se, fazendo isso. Obrigado.